Bem, vamos entender aí o que é o candlestick. Pessoal, nada mais, nada menos que essas barrinhas verdes e vermelhas, tá? Essas barrinhas verdes e vermelhas são o que nós chamamos de candlesticks, ok? Ou também popularmente conhecido como vela. O que significa essas coisas aqui que se assemelham a código de barras, mas não são código de barras porque não estão enfileirados um do lado do outro, né? Bem, cada barrinha dessa, tá? Como eu falei em uma aula anterior, ela vai equivaler a um tempo gráfico, tá? Ela vai equivaler a um tempo. Então aqui, se você selecionar na ferramenta Time Frame, você vai entender que cada barrinha dessa vai equivaler a um tempo no gráfico. Significa que num gráfico de 15 minutos, para esta barrinha passar para esta barra aqui, demorou 15 minutos nessa vela aqui, nessa candle, e foi para este outro candle em mais 15 minutos, depois mais 15 minutos, depois mais 15 minutos. Entende que a vida do trader não é fácil? Imagina só, você abriu um trade aqui embaixo, comprado, e aí você espera 15, 30, 45, 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 30. Imagina só, 1 hora e meia em um trade, tá? Então, por isso que a gente sempre fala que a ansiedade é a maior inimiga, tá? Aí imagina, você abrir um trade aqui, abrir um trade por aqui, aí foi 15 minutos, aí 15 minutos você tá achando que vai e tal, já tá comemorando porque o trade tá andando a teu favor, aí daqui a pouco vem esse candlezinho aqui, ó, e começa a voltar contra você. Aí você já começa a suar frio e achar, eu devo fechar a ordem, será que eu devo, será que eu não devo e tal. Enfim. Então, são coisas que o trader ele passa no dia a dia e é muito importante você entender que o emocional precisa estar sempre sendo controlado. Mas vamos lá. Deu para entender o que é o candlestick, tá? São essas barrinhas aqui. E o que elas significam? Significa a variação de preço num determinado tempo gráfico. Vou pegar aqui o nosso cursor em cruz, tá? Para medir aqui, por exemplo, este determinado candle. Este candle aqui, ele começou aqui, certo? Ele começou exatamente aqui, tá? Subiu, 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 subiu. Foi até aqui, tá? Movimentando 98 pontos, mais ou menos, certo? Então ele saiu do preço, se você pegar aqui, ó, dá uma olhada, saiu deste preço aqui, ó, 1,05880 e foi até que preço? Vou colocar aqui 100 pontos acima, 100 pontos acima. Então significa que ele saiu daqui, tá? E foi 100 pontos acima. Vamos ver aqui até onde ele vai. Ele foi no 1,05980, tá? Então foram exatamente 100 pontos. Então significa o seguinte, que ele foi um candle de compra, tá? Se ele subiu e ficou verde, foi um candle que prevaleceram ordens de compra, tá ok? Tá? E ele movimentou 100 pontos. Ah, e o que é este negocinho aqui em cima do candle? Esse negócio bem, né, fininho, o que isso significa? Isso significa um pavio, tá? Isso aqui é um pavio. Significa o seguinte, o preço ele começou aqui, ele foi até aqui, ele andou 120 pontos e voltou para cá movimentando 100 pontos, fechando em 100 pontos, tá? Então, sempre que vocês verem um candle que ele tem pavio, significa que ele iniciou nesse ponto aqui, tá? Ele iniciou na base dele, foi até o topo e depois retraiu. Isso aqui é pavio, ou seja, o preço ele terminou aqui, tá? Mas o candle, o preço, ele chegou até aqui nesse período de 15 minutos, ok? Aí nesse período aqui,
Esse candle que ele terminou vermelho com 2 pavis grandes. O que é que significa? Significa que o preço ele começou aqui, ó, presta atenção. Onde o preço terminou aqui, ele começa aqui, tá? Ele começa aqui. Então, o preço ele começou aqui, começou a subir, andou mais 21 pontos e retornou isso tudo aqui, ó, tá? Vendido, ele retornou 80 pontos e depois subiu novamente, tá? E fechou aqui. Então, por que um candle que prevaleceu a venda? Porque este preço que está aqui é menor do que este preço aqui que terminou. Então significa que este candle, os vencedores foram as pessoas que estavam vendendo. Tá ok? Ficou claro? Então, barra verde subindo, candle verde, significa que as pessoas que estavam comprando, elas venceram nesta vela, tá? E as ordens que estão aqui, que ficaram vermelhas, significam que basicamente as pessoas ou as ordens que estão vendidas foram as ordens que venceram, tá? Deu para compreender? Ficou claro o que são os gráficos de candlestick e a variação do preço? Então, vamos embora para a próxima aula. Antes de irmos para a próxima aula, o que eu queria deixar de exercício para vocês? Vai lá, escolhe um gráfico, escolhe um time frame e printa a tela e coloca um desenho em cima de uma determinada vela. Pega aqui, ó, essa ferramenta, tá? E vai lá e mostra, printa. Ó, aqui no gráfico de 15 minutos, o preço ele movimentou 100 pontos, ele chegou a movimentar 120 pontos nessa vela e ele finalizou em 100 pontos. Jameson, mas isso é muito simples de fazer, é uma atividade tão besta, por que eu devo fazer? Porque pode ter certeza, a prática desta atividade vai fazer com que você esteja cada vez mais familiarizado com os preços dos ativos e também com a movimentação desses ativos. Então, printa lá e posta na comunidade X, ok? Te vejo na próxima aula.